bem, salve, salve! Voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas como também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. Lembrando que você também acompanha todas as entrevistas que são realizadas aqui no Superi Notícias através do meu canal no YouTube. Só acessar Na Resenha com Gustavo e lá você vai encontrar, meu amigo e minha amiga, todos os bate-papos que já aconteceram aqui no Superi Notícias, lá no ano de sua fundação em 2020, em 2021, todas as entrevistas de 2022, a primeira resenha do ano de 2023 com a arquiteta Natália Lobo, e lá você também vai encontrar, após a edição do Superi Notícias desta segunda, a entrevista de hoje com a advogada especialista em previdência, a ilustríssima doutora Poliana Leal. Ela que está aqui justamente para poder falar sobre as mudanças nas regras para a aposentadoria neste ano de 2023. Doutora Poliana, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Obrigada, Gustavo. Estou muito feliz com o convite e por falar principalmente de um tema que eu gosto tanto, que é direito e previdência. Com certeza, afinal de contas, você é uma especialista e também por se tratar de um assunto que é o anseio de muitas pessoas, principalmente do público um pouco mais velho, né, que já está aí batendo na porta para poder se aposentar. Então, para a gente poder começar nosso bate-papo, doutora Poliana, em relação às mudanças nas regras, queria que você falasse um pouco mais para o público quais foram essas mudanças, o que as pessoas precisam se atentar para este ano de 2023. Bem, Gustavo, nós tivemos em 2019 a reforma da Previdência que trouxe aí um novo regramento, né? Sim. Extinguiu benefícios, criou benefícios novos, então há aí uma grande gama de benefícios à disposição, regras de transição, regras transitórias, que trazem mesmo uma confusão e às vezes até uma angústia para o segurado, né? Para a pessoa que está prestes a se aposentar ou para a pessoa que precisa planejar a sua aposentadoria. Essas regras que mudaram, foram alteradas em 2019, elas vão ter alguns reflexos ainda em 2023. Sim. A gente pode pontuar que para esse ano de 2023, uma das maiores alterações que nós vamos ter é em relação à idade das mulheres, né? Em 2019, a reforma da Previdência trouxe uma regra que fazia com que a idade da mulher ela fosse progressivamente aumentando em 0,5 ponto anual. Então, no ano de 2023, as mulheres chegariam a 62 anos. A mulher que antes se aposentava com 60 anos de idade e 15 de tempo de contribuição, vai se aposentar agora com 62 anos. Né? E aí a gente estaciona em 62 anos agora, em 2023. Mas nós não chegamos nesses 62 anos de uma vez. Né? Isso foi progressivo ao longo do tempo, em 2019, 20, 21, 22, 61,5 e agora 62 em 2023. Essas regras também nos trouxeram as regras de transição. Sim. As regras de transição, elas servem para dar uma amortecida naquele segurado que está prestes a implementar o direito, está há pouco tempo de implementar o direito da aposentadoria e que se depara com um novo cenário, com uma nova regra, né, que vai modificar ali toda essa expectativa. Então, para não frustrar a expectativa, para não trazer um prejuízo, imprimir um prejuízo muito grande para esse segurado, a reforma traz essas regras de transição. Elas são 4. E dessas 4 regras de transição, 2, né, nós vamos notar que elas também vão ter alterações no quesito etário, que é a idade. Nós podemos observar que a regra dos pontos, ela vai obedecer aí um tempo mínimo de 30 anos de contribuição para homens e mulheres. Né? E aí essa regra, ela vai dizer o quê? Que eu tenho que somar idade e tempo de contribuição. Quando eu somo idade e tempo de contribuição, eu alcanço uma pontuação. E nesse ano de 2023, essa pontuação subiu. Sim. E essa pontuação vai continuar subindo até o ano de 2033, quando a regra já não vai mais ser tão aprazível, tão interessante, porque ela vai acabar se equiparando à regra permanente, que é da idade, da aposentadoria por idade e tempo, que é a que nós temos hoje. Então, essa regra vai somar idade e tempo de contribuição, e para o ano de 2023, a pessoa tem que somar 90 pontos se mulher e 100 pontos se homem. E a outra regra de transição, que também diz respeito a uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição, é a regra da idade mínima progressiva, que também vai subir pontos anuais, né, na idade, tanto do homem quanto da mulher.
nós tivemos aqui para o ano de 2022 um percentual, uma idade de 62 anos e meio para o homem e 57 anos e meio para a mulher. Sim. E no ano de 2023, essa idade já vai para 58 para a mulher e 63 para o homem, né? Somada ao tempo mínimo de contribuição de 30 e 35, respectivamente, para a mulher e para o homem. Então, a meu ver, essas foram as principais alterações, as alterações que os segurados eles têm que se atentar para esse ano de 2023. E sobre a previdência privada, aconteceram, teremos algumas mudanças para poder se aposentar ou continua do mesmo jeito que outrora? A previdência privada, ela é uma coisa muito particular do segurado, né? Quando eu vou até um banco ou se eu tenho algum outro tipo de regime, eu tenho as suas regras específicas. Sim. Mas houveram mudanças no regime geral de previdência social, que é o INSS, que vão repercutir na previdência privada, né? No regime próprio de previdência. Na verdade, o regime privado é outra coisa, né? Nós estamos falando aqui de regime próprio e de regime geral. No regime próprio, nós temos que observar algumas questões também, porque pode ser que, ao se aposentar, ao usar algum período do regime geral no regime próprio ou vice-versa, você tenha que abdicar do seu cargo público. Então, são questões bem específicas que merecem aí uma atenção também. Sobre a aposentadoria especial, também houve algumas mudanças? Sim, tivemos mudanças na aposentadoria especial. A aposentadoria especial, ela deixou, né, de contemplar aí o quesito apenas do tempo de contribuição e agora ela também tem um quesito de idade. Sim. Né? Agora nós também temos um limitador de idade para a aposentadoria por tempo de contribuição. Em relação a algo que é voltado para essa questão da aposentadoria, e eu vejo que é muito batido na tecla por vocês, advogados, principalmente você como uma especialista em previdência, que é a questão do planejamento previdenciário. Você que é um especialista na área, tem contato com esse assunto praticamente todos os seus dias de trabalho, e eu queria saber de você, qual que é a importância de se ter esse planejamento, de se atentar a tudo que esteja inserido dentro desse contexto de aposentadoria, para quando justamente chegar no momento ali, ou nos momentos finais, para poder ter ali o checkmate para poder se aposentar, não tem nenhum tipo de problema. Exatamente, Gustavo. O planejamento previdenciário ele deixou de ser uma opção, né? Ele tornou-se praticamente obrigatório, porque hoje você tem inúmeras regras, né? Tanto de transição, quanto permanentes, quanto transitórias. Nós temos fórmulas de cálculo diferentes, né? Você pode descartar contribuições, que também é uma novidade da reforma da Previdência lá de 2019. Sim. Não vai impactar diretamente agora no 2023, mas foi uma medida, né? Uma norma trazida, incorporada à normatização Sim. da Previdência em 2019. Então, você pode descartar contribuições, você pode somar pontos percentuais. Então, planejar a sua aposentadoria vai te dar um panorama geral de qual é o melhor benefício. Porque nem sempre a melhor regra vai ser Exatamente. a regra anterior à reforma. Sim. As pessoas correram para se aposentar, elas foram naquela sangria, né? Naquele desespero. E você até me perguntou mais cedo sobre os clientes. A gente orientou de que o direito adquirido, se ele já se consolidou, não tinha por que correr. Sim. Né? O direito adquirido, ele alcança o implemento dos requisitos. Então, se você implementou idade ou se você implementou tempo de contribuição, você tem que ficar descansado porque aquilo já se incorporou no seu patrimônio jurídico, aquilo já está ali, né, a seu uso. Mas o planejamento previdenciário ele vai te dar um panorama tanto de salário, de benefício, né, de renda mensal inicial, quanto de perspectiva de quanto você vai pagar, por quanto tempo você vai pagar, um retorno do investimento. Eu hoje acho que é o principal produto dentro de um escritório de advocacia previdenciária é o planejamento. Porque não tem como fazer uma aposentadoria como se fazia antes, como receita de bolo. Eu pego a idade, eu pego o tempo e coloco aqui. Aquela papelada em cima da mesa. A papelada continua a mesma. Mas tem mesmo que verificar, porque você pode alcançar resultados muito melhores planejando. Sim. Sobre o papel do advogado previdenciarista, que é especialista nessa área, em relação à pandemia, como vocês, advogados previdenciaristas, se comportaram nessa pandemia? O que a pandemia trouxe para justamente essa área da advocacia voltada para a questão previdenciária? Houve muitas mudanças, porque me parece que a pandemia é um ponto pacífico afirmar que é algo nefasto. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que em praticamente todos os nichos profissionais, a pandemia trouxe algo de bom ou ruim. Sobre as coisas positivas, se é que existiram na sua área, o que você pode falar sobre?
De fato, a pandemia no início foi bem complicado, porque não se tinha ainda um sistema informatizado eletrônico, Sim. não existia ainda uma saída para as audiências que não estavam sendo realizadas, para as perícias que não estavam sendo realizadas, mas com o decorrer da situação, nós tivemos ali a implementação de medidas muito interessantes no que diz respeito ao âmbito eletrônico, né, virtual. Então, as audiências foram feitas de modo virtual, né, nós passamos para esse ambiente. O INSS ele se adaptou e ele trouxe um portal que hoje é o que nós utilizamos, que foi um ganho extraordinário para a advocacia previdenciária, que é o Meu INSS. Sim. Nós temos também o SAG, né, que é o nosso requerimento, onde o advogado faz ali o convênio com a OAB e ele mesmo requer os benefícios dentro do escritório da sua própria conta, sem precisar acessar a conta do cliente, o que traz ali uma questão muito interessante em relação à segurança, né, dos dados. Hoje a gente está lidando aí na era da informação, a LGPD está aí, então lidar com dados sensíveis é uma coisa muito meticulosa. Então, sem dúvidas, a pandemia teve, claro, seu lado obscuro, nefasto, né, devastador, mas ela também trouxe ganhos, porque as pessoas precisaram se adaptar a uma nova forma de trabalho, e isso permaneceu, isso perpetuou aí no pós-pandemia, né? Se é que pode dizer que tem um pós. Exatamente, porque ainda estamos vivendo na pandemia, existem vários casos, infelizmente, várias pessoas morrendo por conta da Covid-19. Doutora Poliana, em relação à questão da figura do advogado, e eu quero que você fale, já que você já tem mais de 10 anos na área, é uma especialista em previdência, em uma área do direito que eu imagino, e eu como leigo observo e posso afirmar que eu considero uma das áreas mais importantes do direito, principalmente por se tratar de uma área muito ampla, que é a área do direito, a área da advocacia, e a área da previdência acaba trabalhando com um tipo de benefício que é o anseio de centenas de milhares de pessoas que trabalham a vida toda e esperam se aposentar. Em relação à questão da figura do novo advogado, e onde eu quero chegar? Estamos no início de 2023, perdão. Várias pessoas saíram da faculdade com o seu diploma na área do direito, algumas já até com a carteirinha da OAB. Muitas pessoas estão entrando agora nas faculdades de direito, aqui em Valadares, mas em todo o Brasil, buscando formar nessa área. Qual que é a dica que você pode dar para justamente essa pessoa que acabou de sair da faculdade e também nas pessoas que estão entrando na faculdade de direito para justamente obter todo o sucesso e ser respeitado no mercado de trabalho, como é o seu caso aqui em Valadares? Obrigada. Fico feliz com a menção. De nada. Gustavo, eu acho que o principal ponto, né, de todo estudante de direito, operador do direito, seja lá em qual momento que ele esteja ali da sua vida profissional, seja acadêmico ou profissional, eu acho que é dedicação, né? A gente precisa estar atualizado, não tem como fugir disso. Se você optar pelo direito previdenciário, você vai lidar com constantes mudanças, é muito recorrente. Nós tivemos mudanças em 2019, Sim. 2015. Mensalmente, todo fim de ano, o previdenciarista tem que se preparar para trocar os livros e investir em cursos e sentar e estudar mesmo. Não tem outra receita, né, gente? O direito você tem que estudar, você tem que amar o que você faz também, principalmente no direito previdenciário, porque você lida com direitos sociais, Sim. né? São direitos personalíssimos, direitos individuais, a pessoa ela sonha com aquele momento da aposentadoria. Então, eu sempre digo no escritório que nós temos máximo respeito pela história de cada cliente que vai lá, nós temos máximo respeito pela história contributiva dele principalmente, Sim. por isso que a gente persegue o melhor benefício sempre que a pessoa tem direito. Doutora Poliana Leal, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui, afinal de contas não é todo dia que a gente conversa com alguma especialista, independentemente de qual área que seja. Obrigado mais uma vez, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada. Tamo junto, doutora Poliana. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã com mais informações sobre, infelizmente, a enchente em Governador Valadares e também as notícias relacionadas à cidade, ao estado de Minas Gerais, em todo o Brasil e também do mundo. Lembrando, a partir de meio-dia você tem um compromisso marcado comigo amanhã, terça-feira, dia 10 de janeiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até amanhã.